Nesse vídeo, a gente vai falar sobre 4 ações que estão baratas e, além disso, fora do radar de muitos investidores, pagam dividendos e todas elas abaixo de R$9. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos embora saber a primeira ação fora do radar. Bora lá! A primeira ação é a Lavi, uma empresa no setor de construção civil focada em projetos residenciais de alto padrão da cidade de São Paulo. É uma empresa que tem uma forte expertise no mercado de luxo e ela se destaca por entregar produtos de alta qualidade e também inovadores. E código LVVV3 está custando nesse momento R$8,12 e aqui eu já separo 3 pontos positivos de quem deseja investir na empresa. O primeiro deles é a alta exposição no mercado de luxo que a empresa possui, a alta valorização, a gente já vai falar sobre esse ponto, tá? E também uma alta demanda em áreas premium como a de São Paulo, né? Uma cidade enorme. Outro ponto aqui positivo para quem investe nessa empresa é o modelo de negócio integrado. A Lavi, ela tem um controle total do ciclo de desenvolvimento, garantindo margens mais elevadas e também de qualidade superior nos seus empreendimentos. É aquela empresa que trabalha de fato para aquelas pessoas de alto nível financeiro. Outro ponto positivo sobre a empresa é a diversificação no seu portfólio de ações. Por quê? Para quem gosta de investir no setor de construção civil ou colocar uma ação assim na carteira, vai ter uma dinâmica diferente em relação aos seus outros setores da carteira. Acaba que traz um equilíbrio e também um maior potencial de crescimento à sua carteira de investimentos. Tudo bem? Então são 3 pontos importantes que eu já deixo aqui para vocês estudarem melhor sobre essa ação. Só lembrando também, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Além disso, a empresa se valorizou nos últimos 12 meses 3,80%, está com seu preço sobre o lucro abaixo de 6 vezes. Em menos de 6 anos, você tem que investir na empresa novamente em seu bolso. P sobre VP 1,18, que é o preço sobre o valor patrimonial. A gente já vai ver aqui esse histórico para entender como é que essa ação está se comportando nesse indicador, tá bom? E tem o seu dividend yield aqui nos últimos 12 meses, 7,69%, que aí se trata sobre os rendimentos que essa ação distribuiu nos últimos 12 meses aos seus acionistas. E olhando aqui esse gráfico de cotação, o histórico da companhia, deixa eu pegar aqui os últimos 5 anos para a gente entender melhor o que eu estou falando. Em determinados períodos, nós observamos essa questão aqui de fundos e topos na sua cotação. Então, percebam o seguinte, em 2022, essa companhia estava custando R$3,62. E aí, em março desse ano, ela chegou a custar R$9,53. Então, a gente já entende que quem comprou aqui na baixa, segurou as ações, lucrou com a valorização da companhia e também com os dividendos que ela acabou distribuindo. E por que acontece esse tipo de gráfico? Alguém pode perguntar. E aí a gente poderia destrinchar aqui vários fatores, mas eu vou colocar aqui apenas 3 fatores. O primeiro deles são ciclos econômicos, tá certo, pessoal? Esse setor imobiliário é altamente cíclico, entendam isso. Se você está procurando uma ação mais tranquila, uma ação que tem mais previsibilidade, talvez a LAV3 não faça parte do seu perfil. E aí, junto a esses ciclos econômicos, que aqui vem aqui também, mudanças nas taxas de juros, inflação e também o crescimento econômico podem afetar diretamente a demanda por imóveis, influenciando assim a percepção dos investidores sobre o valor das ações. Então esse é o primeiro ponto que justifica essa volatilidade nas cotações, tá? E aí alguns investidores que gostam de comprar na baixa para lucrar na alta acharia esse fato positivo. Outros investidores já não poderiam olhar por essa visão. Beleza, pessoal? Mas vamos lá avançar. O segundo ponto que eu destaco é a sensibilidade a políticas governamentais. Ações desse setor imobiliário frequentemente podem sofrer alterações nas suas políticas governamentais, como, por exemplo, incentivo fiscal, regulação de crédito, legislação também urbanística e outros fatores. Então, por isso também,
leva à flutuação da cotação das ações dessa empresa. Outro ponto aqui é o risco de execução. Então, empresas do setor imobiliário, observa bem isso, enfrentam risco, pessoal, significativo relacionado à execução de projetos, como atraso de obras, aumento nos custos da produção, variação nos preços do terreno. Então, esses fatores podem sim gerar incerteza e volatilidade também no preço das ações. Tudo bem? Entendendo esses 3 fatores principais, podem ter outros aí. Se você quiser contribuir, coloca aí nos comentários que, na sua opinião, leva empresas do setor imobiliário a experimentarem aqui volatilidade em suas cotações. Coloca aí nos comentários para agregar aqui e também ajudar outras pessoas. Então vamos lá. Percebam o seguinte, o histórico do P sobre VP da companhia é 1,15 e atualmente está em 1,18, não tão distante da média histórica. Perceba ainda que em 2023 nós estávamos aqui com o PVP mais elevado, 1,38, e em 2021 tivemos aqui uma boa oportunidade em relação a esse indicador, onde essa ação estava sendo negociada abaixo do valor dos seus ativos. O PL atual da companhia é 5,94. A última vez que essa empresa apresentou um preço sobre o lucro menor que esse valor só foi em 2021. Então a gente entende, olhando esse indicador, que essa ação esteja subvalorizada em relação ao lucro dela. Então é importante também, além disso, a gente analisar como está sendo o crescimento de lucros da empresa. Então vamos em frente. Outro ponto aqui, a margem líquida. Perceba que em todo o seu histórico ela sempre operou com a margem líquida acima de 20%. Outro ponto importante também é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Um ROI muito bom, inclusive o maior ROI em relação a todo o seu histórico desde 2020. Em relação ao endividamento da Lavi, essa relação aqui entre o caixa e patrimônio líquido, observa esse segundo TRI de 2024, um gráfico de patrimônio líquido que vem se mostrando crescente. A empresa tem dívida de longo prazo, porém, mesmo assim, tem um patrimônio bem maior que essa dívida de longo prazo e, além disso, tem um pouco aqui de dívida de curto prazo. Entretanto, se a gente observar aqui, ela tem caixa. Então, com esse caixa, ela consegue tranquilamente quitar essa dívida que ela tem de curto prazo. Olhando o histórico de dividendos da companhia, percebam, a gente olha aqui os dividendos pagos, em 2023 ela pagou 66 centavos, em 2021 68 e até agora, percebam ainda que a empresa já pagou 3 vezes em 2024. E olhando aqui o radar de dividendos inteligente, observa que projeção desses proventos futuro é que a empresa pague 3 vezes ao ano. Então, olhando o preço teto da Lavi, segundo o método de Bazin, preço teto seria R$ 8,87, trazendo um potencial de rentabilidade de 9,22%. Porém, quando a gente observa mais múltiplos de valuation, preço justo de Graham, essa ação deveria estar custando R$ 15,05, tendo assim um upside de 81,33%. E no ranking da Magic Fórmula de Agreement, das mais de 200 empresas analisadas nessa plataforma, a Lavi se encontra em uma boa posição, na minha opinião. Além disso, percebam que a empresa tem uma liquidez diária de 5,23 milhões, tem tag along de 100%, e aqui, pessoal, algumas pessoas sempre perguntam o que seria tag along, né? Então, para quem não sabe, tag along é uma cláusula de proteção. Bem rapidinho, tá, pessoal? Sobre esse tag along, pega a visão aqui. Um exemplo prático. Um acionista majoritário decide vender a sua participação na empresa. Se a ação possui 100% de tag along, os acionistas minoritários têm direito de vender também suas ações ao mesmo preço oferecido ao acionista majoritário. Então, claro que oferece sim uma proteção importante, porque evita que esses minoritários, os pequenininhos ali, sejam prejudicados em uma venda de controle, garantindo que eles também possam aproveitar a valorização dessas ações nesse tipo de transação. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Analisando receitas e lucros, percebam que a receita líquida da companhia, a gente observa até uma evolução desde
2020 até os últimos 12 meses, e também a gente observa uma evolução no lucro de 2022 até os últimos 12 meses. E a próxima ação que também está fora do radar é o Banco Banestes, um banco estatal do Espírito Santo, né? Ele oferece serviços financeiros como contas, empréstimos e investimentos com forte presença no mercado. O Banestes é uma das principais instituições financeiras da região do Espírito Santo. De código BEES3, nesse momento está custando R$ 8,99, tem uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,62%, está com seu PL 8,60%, o P sobre VP 1,32% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 7,26%. Perceba que, segundo o preço justo de Graham, o preço justo seria R$ 12,70, tendo um potencial de rentabilidade acima de 41%. Em relação à sua margem líquida, perceba 6,55%. Falar sobre a eficiência do Banestes, se a gente olhar aqui na sua margem líquida histórica, não chega nem a 8% de margem líquida. É um ponto que precisa melhorar e o Banestes já mostrou aqui pra gente, ó, em 2019 e 2020, que sim, tem condição de ter uma margem líquida acima de 10%. Então, vamos observar esse ponto de margem líquida em relação a esse banco. Outro ponto aqui que eu gosto de observar em ação de banco é essa rentabilidade aqui. Realmente o banco está com 15,31%, já é um bom ROI, então nesse ponto sim a gente tem uma positividade em relação a esse indicador. Chegando aqui na questão de dividendos do banco, percebam comigo que o seu yield médio em 5 anos é 6,34%, o que consolida uma ação perene, previsível e boa pagadora de dividendos. Está ali naquele setor BEST. Inclusive, olhando o radar de dividendos inteligente, para quem não conhecia o Banco Banestes, ele paga dividendos todos os meses. Entretanto, observa aqui o valor baixo em relação a esses proventos. Perceba o seguinte, se a gente for comparar outro banco, por exemplo, que paga todos os meses, eu vou trazer aqui para vocês, ó, Bradesco. É aquela ação que paga todos os meses. Se a gente for observar aqui o valor que o Bradesco paga todos os meses, comparando ao valor do Banestes, percebam, esse é Banestes e esse aqui é o pagamento do Banco do Bradesco. Nesse momento, o BBDC3 está custando R$14 e paga menos dividendos. Percebem, pessoal? Já o Banestes, menos de R$9 e paga um valor maior de dividendos comparado às ações do Bradesco. Tá bom? Vamos lá. Olhando o preço teto em relação ao método de Bazin, preço teto do Banestes seria R$ 7,84, tendo então potencial de rentabilidade negativo de 12,77%. Olhando receitas e lucros, percebam o seguinte, que em 2022 até os últimos 12 meses é quando a ação veio mostrando mais potencial em relação ao crescimento de receita e também aqui o lucro nesses indicadores. Ainda se a gente observar a receita líquida do banco de 2021 para trás, puxando até 2014, era uma ação que estava ali andando de lado em relação a esse indicador e observamos um respiro maior a partir de 2022. E a próxima ação da lista é a Positivo, a empresa de tecnologia, tem uma forte presença no mercado nacional e a empresa busca e vem mostrando para a gente que está tentando aproveitar o crescimento nesse setor tecnológico. Então percebam o seguinte, o código POSI3 nesse momento está custando R$ 6,44, tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de 18,62%, está com seu PL abaixo de 4 vezes, o PVP 0,55 e aqui a gente diz que tem um desconto de 45% em relação ao preço sobre o valor patrimonial e também está com seu dividend yield 6,40%. A Positivo, que está com seu payout de 37,23%, está com sua margem líquida de 6,70%. Se a gente olhar aqui o histórico da companhia, percebam que mesmo não sendo uma das melhores margens líquidas, está acima da sua média histórica e também a gente observa aqui desde 2021 uma crescente em relação à sua margem líquida. Outro ponto também é sobre o ROI. Percebam, 17,5%
7,21%, um ROI bom e acima da sua média histórica. Analisando o histórico de dividendos da Pose 3, em 5 anos o seu yield médio é 2,95%, onde perceba o seguinte, que em 2016, 18 e 19 ela não pagou proventos, ela começou a pagar dividendos em 2020, em 2023 7,39% e atualmente 6,40%. Então, se a empresa continuar pagando essa média de dividendos nos próximos anos, quem sabe não se consolide, enfim, como uma boa pagadora de dividendos. Mas isso a gente precisa observar. Olhando o dividendo inteligente, os possíveis meses de pagamento se dá em maio, setembro e dezembro. E o preço teto, de acordo com o Bazin, é R$ 5,49, tendo potencial de rentabilidade negativo de 14%. Olhando receitas e lucros, percebam que 2014 até 2020 a Positivo andou de lado, né? Esse gráficozinho aqui que nem sobe nem desce em relação à receita, e a partir de 2021 veio apresentando melhores resultados, tanto em receita líquida quanto em lucro líquido. A quarta empresa da nossa lista é a Wiz, uma empresa brasileira especializada em distribuição de seguros e soluções financeiras, atuando como intermediária entre seguradoras e clientes. De código WIC3, custando nesse momento R$ 6,09, tem uma variação nos últimos 12 meses de 2,40%, está com seu PL 5,60, o seu PVP 1,77 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 3,99%. Além disso, a empresa está com payout de 34,77%, está com a margem líquida de 14,40%, está com um ROI de 31,70%. Em relação ao endividamento, a empresa controlada. Quando a gente observa o histórico de dividendos da companhia, perceba que seu yield médio em 5 anos é 7,67%. E até o momento, para 2024, a gente tem aqui 25 centavos, onde o pagamento vai ser no dia 12 de dezembro de 2024. O histórico de pagamentos da companhia é em maio, junho, novembro e dezembro, olhando o radar de dividendos inteligente. E o preço teto, de acordo com o Bazin da WIS3, é R$ 11,12, tendo potencial de rentabilidade de 82,54%. Olhando receitas e lucros, percebam como o gráfico da sua receita líquida é bonito, né? Aquele gráfico crescente, um gráfico que eu gosto. Dessa imagem aqui de receita, a gente vê a evolução clara nos nossos olhos. Percebam também a evolução do lucro a partir de 2020 até os últimos 12 meses. Tanto é que, seguindo a lógica de cotação segue lucro, e lembrando que não tem como a gente prever se realmente vai acontecer, perceba o seguinte, que a linha do lucro líquido está aqui, a cotação da Wiz bem aqui embaixo. Se essa tendência ocorrer, a ideia é que a cotação da Wiz chegue bem aqui mais próximo aos R$14 por ação. A Wiz, na minha opinião, uma excelente ação, vem mostrando melhora nos seus indicadores ano após ano, atua no segmento de seguros, uma ação perene, tem TH long de 100%, liquidez média diária acima de 2 milhões e já está listada no Novo Mercado. E agora eu quero perguntar a você, Lavi, Banestes, Positivo ou Wiz? Qual dessas ações você se interessou para estudar mais ou já tem em carteira? Coloca aí nos comentários. Qual delas? O vídeo não foi esse, para eu saber que você ficou comigo até aqui, coloca aí nos comentários. Investir é construir meu futuro. Declara isso nos comentários, que eu vou ler todo mundo, tá, pessoal? Coloca aí. Investir é construir meu futuro. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!